Hoje nós estamos iniciando o mês de março, o primeiro culto do mês de março. O tema do mês de março, caminho de restauração. E esse vai ser o tema da nossa mensagem hoje. Lucas capítulo 24, versículo 13. Ok? Vamos ler do 13 até o 33. Vamos lá, olha só o que a Bíblia diz. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, tá bom? Estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Como que era o nome da aldeia, irmãos? Eles estavam no caminho, distante de Jerusalém 60 estádios, ou mais ou menos 11, 12 quilômetros, tá bom? Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam conversando ali sobre os acontecimentos, sobre a morte de Jesus. Era isso que eles estavam discutindo ali. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ok? Olha só, Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos, ou os olhos deles estavam fechados. Eles estavam com os olhos fechados e não podiam reconhecer a Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então eles estavam no caminho de Emaús e eles estavam conversando, mas eles estavam tristes. Tá bom? Vamos lá. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único porventura que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? O Cleópas falou para Jesus. Jesus perguntou, né? Mas do que acontecimento vocês estão falando aí? O Cleópas falou assim: mas como assim? Você está em Jerusalém e não sabe de tudo que aconteceu? Ele lhes perguntou: quais? Explicar o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha só o que eles esperavam, que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Se era o terceiro dia, que dia que era, irmãos? Era o que? O dia da ressurreição, era o domingo da ressurreição, tá bom? Se você lesse também o começo do texto, também ia ver que era o domingo da ressurreição. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco que estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, está falando dos outros discípulos, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó mestres e tardos de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Jesus chama a atenção deles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, dispunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus fez como quem ia passar direto. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Só até aí. Voltaram para Jerusalém. Bom, irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele traz o relato de dois dos discípulos de Jesus.
sabe, Jesus ele não tinha só 12 discípulos, tinha muitos outros, né? Quando Jesus vai ascender ao céu, tinha uma multidão dos discípulos ali. Quando existe ali o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, tinham muitas pessoas ali reunidas no cenáculo. Então, Jesus tinha mais. Esses dois, eles não estavam entre os 12 que foram lá nomeados por Jesus, tá bom? Mas eles eram também discípulos de Jesus. E o que nós sabemos sobre esses dois homens aqui? Nós sabemos primeiro que eles moravam em Emaús. Eles estavam voltando para a sua casa. Nós também sabemos que um desses homens se chamava Cleópas. E nós aprendemos aqui nesse texto e descobrimos que eles também estavam tristes e decepcionados. Eles estavam frustrados. Eles haviam andado ao lado de Jesus por algum tempo. Eles haviam ouvido os ensinamentos de Jesus. Eles haviam ouvido Jesus pregar, Jesus ensinar, Jesus curar, Jesus libertar. Eles viram Jesus ressuscitando os mortos. Eles viram coisas poderosas. Mas agora eles estão deixando Jerusalém e eles estão voltando para a sua casa. Eles estão voltando para casa, frustrados. No mesmo dia que Jesus havia ressuscitado, irmãos. No mesmo dia que Jesus ressuscita, esses homens estão tristes, abatidos. Vamos imaginar então essa cena aqui. Pensa comigo. Domingo, dia de ressurreição. Final da tarde. Esses homens precisam caminhar mais ou menos 12 quilômetros. O sol forte. O céu ali preparando-se para um pôr do sol muito bonito. Ia chamar ali uma noite muito estrelada, mas isso não seria o centro das atenções, já que aquele dia foi o dia que Jesus havia trazido redenção ao mundo. A morte de Jesus, ela não é o trabalho completo. O que nos garante a vitória é a ressurreição de Jesus no domingo. A sexta-feira nos garantiu o perdão, mas o domingo nos garantiu a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. E apesar de tudo isso, o que acontece com esses dois discípulos? Por que ao invés deles celebrarem, ao invés deles estarem alegres com tudo que havia acontecido, por que eles estavam então retornando tristes para casa? Nessa manhã eu queria convidar você então a caminhar ao lado desses homens, para nós então iniciarmos essa nova série de mensagens, Caminhos de Restauração. Porque talvez você nessa manhã, nesse momento, quando você ouve essa mensagem, você também está se sentindo frustrado, decepcionado, entristecido, porque talvez os planos que você fez não deram certo, porque aquilo que você esperava não chegou, porque aquilo que você pediu a Deus não aconteceu, e você está como aqueles discípulos. Pode ser até que você já tenha até dito: eu já não vou orar. Você já não busca mais a Deus, você tem um culto só por vir, está acostumado. Mas você já não busca mais a Jesus. Você já está voltando para casa, para a vida passada. Mas hoje Jesus quer trazer restauração sobre a sua vida. Talvez o cristianismo que você tem vivido perdeu a graça, perdeu o sabor, perdeu a cor, mas ainda hoje, junto com os discípulos no caminho de Emaús, você pode encontrar um caminho de restauração para a sua vida, irmão. Por isso que eu queria convidar você mais uma vez nessa manhã a fechar os seus olhos e vamos orar mais uma vez a Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã mais uma vez pedir ao Senhor, nos traga graça, sabedoria nessa manhã, Deus. Queremos ser alimentados, Senhor Deus, pela Tua palavra. Jesus, não existe outro que tenha palavras de vida senão o Senhor. O Senhor que é o cabeça da igreja. Por isso, nessa manhã, nos conduza na Tua palavra, Jesus. Ora, repreendendo todo sono, toda distração. Peço, Pai, que nessa manhã possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco.
Tenho certeza que o Senhor quer falar no coração de cada um aqui. Por isso eu oro nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então eu quero compartilhar com você três coisas que nós aprendemos aqui nesse texto. De Lucas 24, que nós acabamos de ler, esse episódio da Palavra de Deus. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que a gente percebe no texto, é que os olhos daqueles discípulos estavam fechados. Primeira coisa que a gente identifica, os olhos dos discípulos estavam fechados. Apesar de eles terem andado com Jesus, aqueles homens não o reconheceram. Imagina só, irmão. Eles não reconheceram. Jesus foi caminhar do lado deles, certo? Jesus não estava com um rosto diferente, não. O rosto de Jesus continuava o mesmo. Apesar do corpo de Jesus ter sido glorificado, a fisionomia dele continuava a mesma, irmão. Mas eles não conseguiam ver. Apesar de eles terem andado tanto tempo com Jesus, eles não conseguiam ver que Jesus estava do lado deles. Isso parece muito, às vezes, a nossa vida, porque em alguns momentos parece que a gente também não consegue enxergar Jesus. Parece que a gente não consegue ver o trabalho de Deus na nossa vida. A gente olha assim e a gente pergunta: cadê Deus? Olha quantas coisas estão acontecendo na minha vida, e a gente para e a gente fala: onde está Jesus nesse momento? Quando as coisas dão erradas, quando a doença vem, quando o desemprego vem, quando a frustração no relacionamento que acaba, quando tantas coisas acontecem, coisas que a gente queria que fosse diferente, e aí a gente olha e a gente não consegue mais enxergar Deus. Nós não conseguimos mais enxergar o trabalho de Deus, aquilo que Jesus ele está fazendo. A gente olha, a gente procura, a gente diz: puxa, não consigo mais sentir Deus lá no culto. Vou para a cela, não consigo sentir Deus, não consigo, eu não consigo mais achar Deus em lugar nenhum. Como os discípulos no caminho de Emaús, nós estamos tão ocupados com as nossas frustrações, com as nossas reclamações, que nós não podemos ver que Cristo está do nosso lado, que Jesus continua caminhando conosco, apesar das dificuldades, apesar de nem sempre acontecer aquilo que a gente queria, o que a gente planejou. Agora, por que acontece isso? Por que os nossos olhos eles se fecham? Eu vou te dar duas razões por que as pessoas estão com olhos fechados. E pode ser talvez isso com você. Se não for, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas pode estar acontecendo isso com você nessa manhã. Por que os nossos olhos eles se fecham? O primeiro motivo: uma visão errada de Jesus. Você viu que quando eles encontram com Jesus, não vou lembrar qual é o versículo, mas você acha que se localizar aí, e eles dizem assim: olha, você não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus fala: o que aconteceu? Ele fala: tinha um tal de Jesus, que ele era um varão nazareno, profeta. Olha, qual que era a visão deles de Jesus? A visão deles de Jesus é que Jesus era um profeta. Qual que era a diferença de Jesus para João Batista? Nenhuma. Qual que era a diferença de Jesus lá para Elias, para Jeremias? Nenhuma. Porque na visão deles, Jesus era o que? Um profeta. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Cristo, que ele era o Salvador. Eles colocam Jesus na mesma categoria de Moisés, de Elias, de Jeremias, de João Batista. Ele era apenas um profeta. E aí, meu irmão, a forma que nós enxergamos Jesus vai determinar aquilo que nós vamos viver com Jesus. Eles enxergavam em Jesus um
Para esses dois discípulos, Jesus era um profeta. E eu te pergunto nessa manhã, qual que é a sua visão de Jesus? Como que você tem olhado para Jesus? Sabe que em momentos de tanta dificuldade, tem muitas pessoas que perguntam assim, puxa pastor, por que Jesus, por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus permitiu tal coisa? Por que a gente fica olhando e parando para fazer essas perguntas? Porque a gente está que nem os discípulos do caminho de Emaús. Nós estamos tendo uma visão errada de Jesus. Não conseguimos enxergar que Jesus governa sobre todas as coisas. Não conseguimos enxergar que Jesus é rei sobre todos. Não conseguimos enxergar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nós olhamos para Jesus e nós olhamos o quê? Aquele Jesus pintado no quadro lá que a gente vê em sei lá, em tantos lugares por aí. Aquele Jesus bonzinho, né? Fica lá só fazendo aquilo que a gente julga ser bom, aquilo que a gente julga ser correto. Entende? Qual é a visão que você tem de Jesus? Para aqueles discípulos, Jesus era um profeta. E é por isso que eles não conseguiam enxergar Jesus ali. Porque Jesus não é um profeta. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus. Então eu te pergunto mais uma vez, qual que é a sua visão de Jesus? Uma visão errada, irmãos, pode fechar os nossos olhos. Uma visão errada de Jesus pode fechar os nossos olhos. E o segundo motivo por que os olhos eles muitas vezes estão fechados, por expectativas não correspondidas. Expectativas não correspondidas também fecham os nossos olhos. Eles também dizem assim: olha, nós esperávamos que fosse Ele que ia redimir Israel, que ia restaurar Israel, Ele que ia trazer redenção a Israel. Está um pouco mais para frente, lá para o verso 21 talvez. Eles falam assim: olha, nós pensávamos que era Ele que ia redimir Israel, era Ele que ia trazer redenção, era Ele que ia restaurar. Esses homens eles estavam com os olhos fechados, por quê? Porque Deus não havia feito o que eles desejavam. Qual que era o desejo deles? Eles viram a glória do reino, eles viram a glória de Deus se manifestando, mas eles não entenderam quando chegou o sofrimento. E quanto mais Cleófas falava, mais ele condenava a ele mesmo e o outro discípulo ali, seu amigo, pela incredulidade deles. Várias pessoas já tinham dito a eles se disseram: olha, as mulheres foram lá, os anjos falaram, os outros apóstolos, os outros discípulos também foram lá e não encontraram Jesus. As provas estavam ali diante deles. Como é que eles não conseguiram enxergar? Sabe por que eles não enxergavam, meu irmão? Porque eles estavam esperando um salvador político. Eles estavam esperando alguém que fosse libertar eles do domínio de Roma. Eles tinham uma Bíblia ali no Antigo Testamento, obviamente, né? A Bíblia ainda não tinha sido compilada, mas eles conheciam os escritos do Antigo Testamento. Eles conheciam aquilo que a Bíblia falava a respeito do Cristo, a respeito do Messias, mas eles viam o Messias como um conquistador. Eles não conseguiam ver o Messias como um servo sofredor. Eles viam a glória que a Bíblia diz a respeito do Messias, sobre a glória do Messias, mas eles não viam o sofrimento. Eles enxergavam a coroa, mas eles não conseguiam ver a cruz. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo assim: olha, nós achamos que Jesus traria o reino de Davi de volta a Israel. Nós achávamos que nós reinaríamos com Ele sobre o mundo novamente. Nós achávamos que Jesus nos daria poder, nos daria prestígio político. Então nós tiraríamos Roma e agora nós é que dominaríamos Roma. Nós achamos que nós nunca mais íamos precisar prestar contas a Roma. Nós achávamos que teríamos Jesus como o nosso imperador, o nosso rei aqui sobre Israel. Nós achávamos que Jesus ia trazer o céu para
que Jesus está falando, e aí de repente os discípulos perguntam para Jesus assim: olha, Senhor, será esse o momento que o Senhor vai trazer redenção para Israel? Vai ser esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por quê? Porque eles estavam sempre esperando que Jesus fosse um líder político. Eles estavam sempre aguardando que Jesus fosse um líder que fosse conquistar a independência. E ainda hoje é assim. 2000 anos depois, as pessoas continuam tendo esse mesmo pensamento. As pessoas estão preocupadas em prosperar fisicamente, materialmente, dominar sobre alguma coisa, ser promovido, crescer, liderar outras pessoas. E não que isso seja errado, não, isso não é pecado. Prospere mesmo, cresça mesmo, avance mesmo na sua vida. Glória a Deus por isso. Mas entenda uma coisa: Cristo não morreu por isso. Jesus, ele não morreu na cruz, meu irmão, para nos promover no nosso serviço. Jesus não morreu na cruz para nos dar uma casa, para nos dar um carro. Não foi para isso. Jesus não morreu na cruz para nos dar bons governantes. Alguém diz assim: puxa, o governo tal, ou o governo tal, ou aquele lá, ou aquele lá é ruim. Claro que é, irmão, são seres humanos. Se você espera um salvador político, eu quero te falar, não vai existir. Não vai existir. As pessoas olham para o cristianismo hoje, infelizmente, como um meio de se obter o melhor dessa terra. Tal como os discípulos no caminho de Emaús. É por isso que tantas pessoas estão decepcionadas com o cristianismo. Porque elas estão tendo a sua expectativa frustrada. Porque alguém diz para ela assim, não sei se já aconteceu, às vezes alguém que já comprou um produto que não era aquilo que você esperava. Chega lá, você vai usar, você fala assim: puxa, mas não era assim que eu estava esperando. Você compra de novo, irmão? Só se for doido. Comercial era melhor. E às vezes é isso que acontece. Quando a gente vai dizer sobre Jesus para alguém, a gente diz o que é profissional. Jesus vai te abençoar. Quando na verdade Jesus disse o quê? João capítulo 16, Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter? Pois é. Jesus não ficou prometendo que a gente ia ter vida boa aqui nessa terra. Ele prometeu: vocês vão ter problema. Jesus disse assim: olha, se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Se eles me perseguiram, vocês também não esperam outra coisa não. Se o mundo me odiou, vocês acham que eles vão amar vocês? Vocês também vão ser odiados pelo mundo. Então, irmãos, nós precisamos ter a expectativa correta daquilo que Jesus ele vai fazer. Então não tenha expectativas erradas, porque isso pode fechar os seus olhos. Quantas pessoas se desviaram, pararam no meio do caminho, por quê? Porque elas olhavam e elas diziam: parece que minha vida antes era melhor. Parece que antes as coisas não eram tão difíceis assim. Porque tiveram a sua expectativa frustrada. Não foi correspondido. Está dando para entender até aqui, irmão? Sim ou não? Então essa é a primeira lição que a gente vê aqui. Os olhos deles estavam fechados por dois motivos: uma visão errada de quem era Jesus e expectativas não correspondidas. Tá bom? Vamos avançar então, porque o objetivo dessa manhã é nós falarmos sobre a restauração. Porque a história termina muito diferente do que começou. Como que a história termina? Os discípulos voltando agora para Jerusalém. Eles nem esperaram o dia amanhecer, irmãos. Eles já na mesma hora, eles levantaram e falaram: vamos voltar para lá. Então, como é que aconteceu esse caminho? Tá bom? Essa é a segunda coisa aqui que eu quero falar. É o caminho da restauração.
Essa é a segunda lição que a gente vê aqui, o caminho da restauração. Que também se dá por dois princípios, tá bom? Por dois princípios. Então, do mesmo jeito que a gente viu duas coisas aqui, agora nós vamos ver outras duas no caminho da restauração. Jesus, ele começa a caminhar ao lado dos discípulos, na estrada do desânimo, na estrada da frustração, do entristecimento. Jesus, ele sempre caminha conosco. Aqueles discípulos estavam batidos, irmãos, mas quem estava andando do lado deles? Pois é, quando você está batido, Jesus também caminha do seu lado. Glória a Deus. Quando você se frustra, Jesus também continua caminhando ao seu lado, porque Ele sempre caminha conosco. Apesar de os discípulos não estarem vendo, Jesus estava com eles. Talvez você não está enxergando, mas Jesus continua caminhando com você. Jesus está ao seu lado em todos os momentos. E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a falar com Jesus. E é até engraçado, porque Jesus era o centro de tudo que eles estavam falando. Mas Jesus pergunta para eles, lembra? Não estou sabendo o que vocês estão falando não. Vocês podem me contar o que vocês estão falando? Eu não estou por dentro desses acontecimentos que vocês estão contando aí não. Jesus faz isso por quê? Porque Jesus queria ouvir o que eles tinham para falar. Jesus queria ouvir a frustração deles. Jesus queria ouvir a tristeza deles. Jesus, ele também quer ouvir, meu irmão, a sua frustração. Não é o Facebook que vai te ajudar, não. Não fica reclamando do Facebook, não. Mark Zuckerberg não vai dar um real para você, te garanto isso. Mas Jesus, ele quer que você fale com ele. Jesus quer que você coloque diante dele as suas frustrações, as suas decepções. Jesus instiga, Jesus coloca ali para eles falarem mesmo. Jesus quer ouvir, assim como Jesus, ele quer te ouvir. E aí quando você fala, aí Jesus começa então esse processo, esse caminho de restauração. E onde que começa a restauração? Diga comigo assim, na palavra. Diga mais alto, diga na palavra. É na palavra que começa a restauração, irmão. Jesus faz o quê? Jesus começa desde o princípio, e vem passando pelos profetas e por toda a Escritura, mostrando Jesus em toda a Bíblia para eles. Em todo o escrito do Antigo Testamento, Jesus, ele faz isso. Aqueles discípulos podiam ter discutido durante vários dias, sem nunca chegar a uma conclusão. Eles precisavam do quê? Eles precisavam de um novo entendimento a respeito da palavra de Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus deu um novo entendimento para eles. Apesar de eles estarem conversando sobre o que tinha acontecido, Jesus traz agora uma nova revelação. Agora, por que muitas vezes a nossa vida não é restaurada? Por que as coisas da nossa vida não mudam? Por que Deus, ele não torna novas as coisas da nossa vida? Sabe por quê? Porque às vezes nós confiamos mais na informação do jornal, mais na informação que chega lá no Facebook, no WhatsApp, do que naquilo que a Bíblia escreveu. Nós já estamos, irmãos, no mês de março, e eu pergunto para você, o quanto da sua Bíblia você já leu em 2021? O quanto você já leu? Ei, presta atenção, mas todo dia você sabe quantas pessoas morreram de Covid. Mas todo dia você sabe lá o que o presidente, o governador, o deputado lá falou. Mas você não sabe o que Jesus falou para você nesse dia. Então nós precisamos, irmãos, se nós queremos passar por esse caminho de restauração, nós precisamos começar na Bíblia. Precisamos ir para a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que você deve se alienar ao mundo, não, mas não acredite no mundo. Não confie nas notícias dessa terra. Confie nas notícias que são eternas. Jesus nos garantiu, a Bíblia nos garante, céu e terra vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Ouça, meu irmão,
Deixa eu te falar, o jornal de ontem já não serve mais hoje, mas a Bíblia vai servir para sempre. Serviu há 2000 anos atrás para restaurar os discípulos no caminho de Emaús e serve para restaurar a sua vida nessa manhã. Eu não sei como foi que Jesus fez ali naquela caminhada, mas talvez Jesus começou lá em Gênesis 3,15, falando ali da primeira promessa do Redentor. Talvez Jesus seguiu ali pelas Escrituras e foi lá para Gênesis 22, falando para eles ali de quando Isaac vai ser sacrificado. E então Deus manda o cordeiro para substituir Isaac. Acredito que Jesus foi avançando e passou ali falando a respeito do templo, do tabernáculo primeiramente, dos sacrifícios levíticos, do culto que era prestado ali no livro de Levíticos. Com certeza Jesus falou ali sobre a Páscoa, sobre tudo aquilo que acontecia no deserto, o maná que desceu. Certamente Jesus falou para eles ali sobre a serpente de bronze que foi levantada no deserto. Talvez Jesus também tenha mencionado para eles lá em Isaías 53, o servo sofredor. Talvez Jesus tenha falado para eles a respeito do Salmo 22, do Salmo 69, que eram mensagens proféticas, salmos proféticos a respeito de Jesus. Agora, por que, irmão, que Jesus fez isso? Sabe por quê? Porque Jesus está presente na Bíblia toda. Alguém pode dizer, não, Jesus começou lá em Mateus. Não, meu irmão. Jesus é o cordeiro que foi morto no lugar de Adão e Eva. Jesus é o cordeiro que foi substituído lá por Isaac. Jesus era o cordeiro que morria uma vez por ano, lá no tabernáculo. Jesus era o maná que desceu do céu, porque ele é o pão vivo. É por isso que em João ele diz, olha, os pais de vocês comeram do maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais vai ter fome. Jesus era a rocha da qual brotou a água, mas ele não é só a rocha, ele também é a água que sai da rocha. Por quê? Porque Jesus está na Bíblia toda, meu irmão. Você quer? Olha só, alguém pode dizer assim, pastor, eu não entendo a Bíblia muito bem. Vou te dar uma chave aqui, vou te dar um segredo, irmão. Você quer entender a Bíblia? Você quer compreender o que a Bíblia fala? Vou te dar um segredo aqui então. Se você estiver anotando, você pode escrever o segredo para entender a Bíblia. Vou te dar um segredo aqui nessa manhã, hein? Sabe qual é o segredo? Encontre Jesus em todas as páginas da sua Bíblia. Aleluia! Esse é o segredo. Foi por isso que Jesus fez questão de passar por toda a Escritura. Jesus não ficou perdendo tempo ensinando doutrina, ensinando costume. A Bíblia diz aqui, Lucas 24, que ele explicou-lhes o que as Escrituras diziam a seu respeito. Foi isso que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Vá para a palavra, irmão. Essa é a primeira coisa para você passar por esse caminho de restauração, é a palavra. Segunda coisa, diga comigo assim, a comunhão. Não, diga mais alto, diga comunhão. Qual que é a primeira então? Qual que é a primeira? E a segunda? Exatamente. A primeira é a palavra, a segunda é a comunhão. Presta atenção, hein? Por que eu te falo isso? Porque quando a história já está para encerrar, Jesus está para ir embora, mas eles falam, não, vamos para a nossa casa. Jesus vai. Quando chega lá, a Bíblia diz que quando estava à mesa com eles, Jesus fez o quê? Pegou o pão, deu graças, partiu e deu para eles. E nesse momento, os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. Percebe, irmão? Apesar de Jesus ter falado de toda a Escritura, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Eles ainda não tinham percebido Jesus. Eu acho isso muito interessante. Os olhos deles só foram abertos no momento do partir do pão. Aqui não é necessariamente a ceia. Eles não estavam ali, certamente eles não estavam ali tomando a ceia mais uma vez.
como Jesus havia feito com os discípulos. Não. Era muito comum as pessoas. O pão e o suco de uva era uma coisa muito comum na mesa de todo judeu, lá o pão e o vinho, na verdade, né? Era uma coisa muito comum. Que nem a gente tem arroz e feijão para comer em casa. Uma coisa comum para a gente, né? Agora, Jesus ali vai partir uma refeição, vai compartilhar uma refeição ali com os discípulos. Toda vez que a Bíblia fala, irmãos, do partir do pão, a Bíblia está falando sobre o princípio da comunhão. Da comunhão. Como é que nós temos comunhão uns com os outros? É por isso que Jesus, quando toma a ceia, ele parte o pão e ele diz: esse é o meu corpo. Porque Jesus é o que traz comunhão para o corpo. É Jesus que é a aliança. Por que eu amo meu irmão? Porque eu amo Jesus. Jesus é a nossa aliança. A nossa aliança não é a placa da igreja. A nossa aliança não é aquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar. O nosso alinhamento político. A nossa aliança não é baseada nas nossas doutrinas. A nossa aliança é pura e simplesmente Jesus. Então toda vez que a Bíblia fala sobre o partir do pão, está falando de comunhão. E sabe por que eu acredito que eles só conseguem reconhecer Jesus nesse momento? Porque eu acredito que o processo de restauração ele não pode ser vivido sozinho. O processo de restauração ele sempre vai precisar ser vivido em comunidade. É através de uns aos outros. Dos uns aos outros. Amem uns aos outros. Eu acredito que é por isso que o processo de restauração na vida desses discípulos acontece nesse momento. A vida de comunhão, meus irmãos, é tão importante que quando a igreja se inicia em Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, ali um grande movimento, conversões acontecem, 3.000 pessoas aceitam a Jesus ali, são batizadas. E aí a Bíblia diz, então, Atos capítulo 2, verso 42, o primeiro relato da igreja: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e do que mais? Na comunhão e no partir do pão. E aí depois, nas orações. Eles perseveraram. Irmãos, eles não tinham ideia do que era igreja. Eles não sabiam como funcionava a igreja. Eles estavam começando a primeira igreja. Eles não faziam ideia do que eles tinham que fazer. Mas guiados pelo Espírito Santo, eles sabiam. A gente precisa ter comunhão. A gente precisa viver uma vida de comunidade. Parece que é tão importante isso, irmãos, porque no verso 46, a Bíblia volta a repetir que eles continuavam unânimes no templo e partindo o pão nas casas. No espaço aí de 4, 5 versículos, a Bíblia faz questão de dizer por 2 vezes que era uma prática da igreja. Era o que? Partir o pão, era ir nas casas, era estar no templo reunido, dia a dia. Eles perseveravam. Por que perseveravam? Porque não é fácil, irmão. Viver uma vida de comunhão não é fácil. Suportar as dificuldades uns dos outros não é fácil. Por isso é necessário perseverança. Por isso é necessário nós nos esforçarmos pela comunhão. Ainda mais nos dias que nós temos vivido, irmãos. É difícil. Alguém pode dizer que é até um risco se reunir como comunidade. Mas aí eu postei uma frase que eu gostei muito, que diz assim: se isso não fosse tão importante, tantos irmãos nossos não correriam o risco de morte também. Desde os tempos apostólicos até os dias de hoje, o diabo luta contra a vida em comunidade. Irmãos que se reúnem em lugares do mundo, irmãos, onde é proibido. Se fosse uma coisa qualquer, você acha que eles iam estar lá correndo risco de vida para se reunir?
Não. Eles o fazem porque eles sabem a importância. Eles reconhecem a importância de se reunirem como igreja. Se você quer viver uma restauração completa, viva em comunidade. Aqueles discípulos, então, eles estavam com os olhos fechados. Por quê? Uma visão errada de Jesus e expectativas não correspondidas. Mas aí Jesus começa a caminhar do lado deles, Jesus fala com eles, e Jesus então inicia um caminho de restauração. E esse caminho de restauração passa por dois princípios. Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro, irmãos? E o segundo, Qual que é o segundo? E o primeiro? E o segundo? Fala para o seu irmão, a palavra e a comunhão. E aí nós chegamos então no terceiro e último ponto que eu quero falar com você, que é uma experiência pessoal. Porque aqueles discípulos, eles tinham todas as evidências de que Cristo havia ressuscitado. Todas. Ele já tinha ouvido lá as mulheres falando, que os anjos haviam falado, os outros discípulos. Eles agora tinham as escrituras, porque Jesus havia ali revelado para eles nas escrituras a respeito dele. Então eles tinham tudo ali, mas faltava uma coisa: a experiência pessoal deles. Eles não tinham tido uma experiência pessoal com Jesus. E quando eles têm essa experiência pessoal com Jesus, quando os olhos deles são abertos, o que eles fazem? Eles imediatamente vão para Jerusalém contar o que tinha acontecido. Eles vão imediatamente fazer o quê? Contar a experiência que eles tiveram com Jesus. Eles vão contar para os discípulos aquilo que Jesus havia feito. Eles saem imediatamente de Emaús para voltar a Jerusalém, para contar para os seus irmãos que eles haviam se encontrado com Jesus. E meu irmão, essa é a maior prova. Você quer saber se você realmente teve uma experiência de fato com Jesus? Existe uma forma que você, não é eu, não é outra pessoa, é você mesmo, que pode comprovar se você teve uma experiência real com Jesus, se você realmente compreendeu aquilo que a Bíblia diz. Sabe o que é? Você quer compartilhar aquilo que Jesus fez com você. Você quer contar para as pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Você quer correr pelos quatro cantos do mundo para dizer. Por quê? Porque agora você tem os seus olhos abertos. Então agora é hora de você correr para compartilhar. Agora é hora de você se levantar da sua casa. Você já teve a sua experiência, os seus olhos foram abertos. Agora eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou contar para eles o que Jesus fez. Eu vou sair por aí, nos quatro cantos. Eu vou em Jerusalém, em Judéia, na Samaria e até os confins da terra para anunciar aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu vou dizer, por quê? Porque eu tive uma experiência real com Jesus. Porque eu tive uma experiência genuína com Jesus, então eu quero compartilhar por todo mundo, a toda criatura. É isso que uma experiência com Jesus nos faz, é isso que é a restauração, esse é o resultado da restauração. Nós temos uma experiência pessoal, e todos aqueles que têm uma experiência pessoal com Cristo têm o desejo de compartilhar com as pessoas a verdade do Evangelho. O sol que brilha o dia, sinto em mim uma alegria, mas com a lua que brilha à noite, sinto a tristeza como se fosse chuva que não quer passar. Às vezes sinto até vontade de chorar, mas logo vejo que minha vida está mudando e não para de mudar. E o que era choro virou sorriso.